Olá, pessoal! Aqui estamos para o nosso primeiro episódio do Planalto Cast. Meu nome é Alexandra e esse é o pastor Rogério. É um prazer para nós participar desse primeiro programa e eu queria falar sobre a Igreja Batista do Planalto. Nós estamos aqui na Avenida Doutor Cristiano Guimarães, número 630, no bairro Planalto. E nós estamos aqui para responder a sua pergunta. Então vamos lá para a nossa primeira pergunta. O que podemos fazer para construir um templo maior? A nossa igreja está precisando urgente. A primeira coisa é contribuir generosamente. Mas nós estamos com um plano estamos ajuntando dinheiro e nosso plano é comprar esse prédio aqui. Nós estamos orando, pedindo a Deus a direção e no momento certo nós vamos fazer a proposta para o proprietário. Mas realmente, brincadeiras à parte, mas você precisa contribuir e contribuir generosamente. Se é o desejo do seu coração de ter um tempo maior como é o nosso, então é importante você contribuir. Próxima pergunta. Adão e Eva tiveram filhos antes de sair do jardim do Éden? Segundo a narrativa bíblica, a gente entende que depois do pecado, depois que eles foram expulsos do jardim do Éden, é que tem a narrativa a respeito do nascimento de Caim e Abel. Então, nós entendemos, segundo aqui o texto diz assim: Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim. Disse ela: com auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz, dessa vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Então, essa é a narrativa bíblica que nos dá a entender. Logo depois do pecado, aqui é capítulo 4 de Gênesis, o pecado foi no capítulo 3. E aí, continuando essa pergunta, a esposa de Caim era sua irmã? De onde ela surgiu? A palavra de Deus para eles no início de todas as coisas, foi para crescer e multiplicar. Então, era normal que eles tivessem filhos entre si. Adão e Eva tiveram Caim e Abel. Na segunda narrativa, não sabemos se tiveram outros filhos antes deles. E Abel, Caim, foram tendo outros filhos. Provavelmente eles casaram com a filha, com os primos, e à medida que foi crescendo, antes de surgir as cidades e tudo mais, as leis, então era permitido, porque Deus havia colocado essa ordem. Era a única forma de ter outras pessoas na terra através dessa família. Adão e Eva, Abel e Caim. Nós temos que lembrar também que naquela época os homens viviam muitos anos. Então, viviam 900 anos. Então, quantos filhos e filhas não nasceram aos casais naquele tempo? E nós sabemos que depois, vindo a lei através de Moisés, Deus estabeleceu as leis sobre o casamento. E aí é condenado o casamento entre irmãos. Mas para começar a humanidade, a multiplicação teve que ser assim. Pode ser que na sua cabeça você esteja perguntando justamente para saber como foi isso, né? É permitido casar com o irmão, com a irmã. Naquele momento não havia nenhuma prescrição a respeito contra essa prática. Vamos para a próxima pergunta. Como ajudar alguém a entender que o fato de uma pessoa pedir perdão não significa que ela estava totalmente errada? Em muitos conflitos, geralmente, ambos cometem erros. O princípio do perdão é para quem está errado. Se você está errado, você precisa pedir perdão. Você não pode ficar correndo na sua vida sem o arrependimento. Mas também Jesus falou sobre se alguém fez alguma coisa contra você, vai e acerta com ele. Então, nesse caso, não fui eu quem fiz alguma coisa errada, mas Jesus falou para ir lá e acertar com aquela pessoa. Então, às vezes a gente pede perdão para que a gente tente amenizar aquele conflito ou até mesmo acabar com aquele conflito. Não necessariamente, todas as vezes que você pede perdão significa que você está totalmente errado. Mas nos parece aqui que a pergunta é no momento de conflito. Vamos dizer, um casal em conflito, lógico que sempre os dois estão errando, não é só um que erra. Então, nesse momento, para que haja uma reconciliação, alguém precisa ceder e alguém precisa pedir perdão. Mais uma pergunta: o que Jesus quis dizer com essas duas perguntas em Marcos 2, de 5 a 10?
qual é o mais fácil? Dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados? Ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda? Essa pergunta é o seguinte: o que é mais fácil dizer? Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda? O que Jesus queria mostrar, queria falar a respeito disso? Bom, perdoar pecados é invisível. Quando você perdoa o pecado, ninguém vê, mas você sabe que seu pecado foi perdoado. Jesus fala sobre a cura, curar o paralítico. O que é mais fácil? Perdoar um pecado que é invisível ou curar o paralítico que é visível? O que Jesus estava querendo mostrar naquele momento era, ele queria validar a sua autoridade diante dos homens. Perdoar pecados é algo atribuído a Deus. Só Deus pode perdoar pecados. E Jesus, mostrando que ele era Deus, então ele perdoou pecados. Curar enfermo, outras pessoas faziam isso naquela época. Alguns curandeiros, acontecia cura, não era incomum acontecer cura. Então Jesus, era muito mais fácil para Jesus curar ou perdoar pecados. Para Jesus como Deus, os dois era a mesma coisa para Jesus. Jesus perdoar pecados ou curar um paralítico, ou ressuscitar um morto, para ele não faz a mínima diferença. O que as pessoas queriam ver era a cura do paralítico. Eles queriam ver milagres, sinais, e eles não acreditavam que Jesus podia perdoar o pecado. Só Deus, porque eles não acreditavam que Jesus era Deus, só Deus poderia perdoar os pecados daquele homem. Mas como Jesus queria mostrar que ele era Deus, que a cura para Jesus é a mesma coisa que perdoar um pecado, então Jesus, ele validou o perdão de pecados através da cura. Porque os olhos das pessoas estavam voltados para a cura daquele paralítico. Mas Jesus mostrou que perdoar pecados era um atributo divino, mas que Jesus, como Deus, também poderia perdoar pecados. Então o que Jesus estava fazendo naquele momento era validar ou demonstrar a sua autoridade de Deus diante dos homens. Então vamos ter mais uma pergunta? Fico me perguntando como Jesus fez para que a sua própria mente não pecasse, pois desde que adquirimos conhecimento das coisas, a nossa mente é o ponto crucial para cometer pecado. Muitas vezes não pecamos com atitudes, mas com pensamentos e intenções. O que fazer? Aí vem a pergunta dele. O que fazer para que esse pecado não exista, assim como Jesus? Bom, Jesus era 100% homem, 100% Deus. E Jesus, ele se alimentava sempre com a palavra de Deus. Ele respondeu para o diabo, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então Jesus era um homem submisso a Deus, que veio nessa terra para fazer a vontade de Deus. O foco de Jesus, a missão de Jesus era sempre obedecer a Deus e seguir a palavra de Deus. Aqui em Hebreus capítulo 5, versículo 7, diz assim: durante os dias de Jesus, na sua vida aqui na terra, ele se ofereceu com orações e súplicas, em alta voz e com lágrimas, àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverência e submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que ele sofreu. Então Jesus, nos dias que ele esteve aqui, nos dias da sua carne aqui na terra, ele se oferecia a Deus em oração, em súplicas, em clamor, em reverência, um homem completamente submisso a Deus. Jesus também era cheio do Espírito. Então, a dificuldade que nós temos hoje com a nossa mente, muitas vezes é porque nós não estamos buscando a palavra de Deus, a voz de Deus, a santificação, uma submissão a Deus. Nós vivemos muito ainda ligados a essa terra, buscando as coisas dessa terra. E Jesus, ele não tinha esse compromisso, ele não tinha essa busca pelas coisas terrenas. Então, Jesus era santo, ele santificava cada dia, segundo esse verso aqui de Hebreus, capítulo 5. Também fala que em tudo ele foi tentado, mas nunca pecou. Jesus não pecou porque ele era completamente submisso a Deus, completamente cheio da palavra de Deus e completamente guiado pelo Espírito de Deus. Próxima pergunta. Pastor, por gentileza, elucide qual a igreja mais próxima da igreja primitiva e quais os impactos das mudanças que tivemos ao longo do tempo para a nossa fé e compromisso com o Evangelho.
Bom, eu estou entendendo que você quer saber qual a denominação, né? Qual a igreja, ou qual a denominação, ou qual... eu acho que é isso que você está querendo saber. A igreja mais próxima da igreja primitiva é a igreja que obedece à palavra de Deus. A igreja que busca a verdade das Escrituras. O que o povo da igreja primitiva fazia? Eles estavam em comunhão, no partir do pão, em oração. Eles tinham o coração aberto, eles eram generosos. Então essa é a igreja primitiva. Então qualquer igreja hoje, no século XXI, que vive em comunhão, vive em oração, vive no partir do pão diariamente, de casa em casa, né? Vamos falar aí, células e tantas coisas que nós podemos fazer, vai nos fazer mais parecidos com a igreja primitiva. E outro detalhe aí que eu acrescento é o seguinte: os apóstolos, eles ensinavam as palavras de Jesus. Então, aquela igreja que está ensinando fielmente as palavras de Jesus, o Evangelho, eu creio que ela é mais próxima da igreja primitiva, né? A gente vê aí hoje como que os ensinamentos falsos, muitas teorias, coisas que são ensinamentos de homens, estão no meio da igreja. E a igreja mais parecida com a igreja primitiva é a igreja que ensina o evangelho puro, as palavras de Jesus, que era o evangelho que os apóstolos ensinavam. Quanto mais bíblica essa igreja for, quanto mais caminhar no processo do discipulado, mais próxima da igreja primitiva ela será. Então, o segredo é a palavra de Deus, obedecer a palavra de Deus, a simplicidade da pregação do evangelho. Então, você pode ser uma igreja próxima da igreja primitiva. Mais uma pergunta aqui. Existem pessoas que nascem perversas, que não serão transformadas ou alcançadas e já estão condenadas ao inferno? Bom, a palavra de Deus fala que todos nós nascemos em pecado e nós carecemos da glória de Deus. Estamos separados de Deus e a semente do pecado está em nós. A natureza pecaminosa está em nós. Até que nós temos um encontro com Jesus. Jesus, ele nos perdoa e nos dá um novo nascimento. Depende muito, você usou a palavra perversa. Eu não sei exatamente o que você entende por ser um perverso. Mas todos nós nascemos em perversão. Todos nós nascemos com pecado. Então, o pecado por si só já é algo perverso, né? Então, nós temos jeito. Ainda que você nasça, você pode nascer tendo atitudes horríveis, situações, praticar coisas horríveis, mas se você tiver um encontro com Jesus, toda perversão, toda iniquidade, toda malignidade pode ser perdoada, você pode ter uma vida completamente diferente. Aí você pode até perguntar, né? Mas uma criança, a gente vê às vezes uma criança já tão pequena e fazendo coisas tão más, tão pervertidas, o que a gente crê é em repetição de comportamento. Ela simplesmente repete coisas que ela aprendeu, que ela viu em alguém. Nós não cremos numa maldição de geração. A criança ela já nasceu condenada e destinada ao inferno, no sentido de ela nunca ter uma oportunidade de salvação. A salvação é para todos. Jesus morreu para salvar a todos que creem, a todos que entregam suas vidas a Ele. E existe um outro assunto que a gente pode futuramente entrar nele. A pessoa nasce, ela já nasce condenada ao inferno? Sim, nasce condenada ao inferno, até que ela tenha um encontro com Jesus. A pessoa foi predestinada para o inferno? Se ela teve um encontro com Jesus, ela não foi predestinada para o inferno. Então, é uma discussão que a gente precisa ter mais tempo para falar, mas fica assim, qualquer pessoa que nasce na sua malignidade, ela pode ser salva em Jesus. Próxima pergunta, pastor. Acho que nunca ouvi você falar sobre o jejum. É uma prática obrigatória ao cristão e qual a importância? Bom, eu já falei sobre o jejum aqui na igreja, numa série que nós tivemos nas quartas-feiras sobre o perigo da religiosidade. Então, nós comentamos um pouco sobre isso. O jejum é uma disciplina espiritual. A Bíblia não fala que é obrigado fazer jejum. Jesus não falou sobre obrigatoriedade de fazer jejum, mas ele diz lá em Mateus 6,16, por exemplo, e quando jejuardes. Quando jejuardes significa que você vai jejuar. Em algum momento da sua vida, você vai sentir a necessidade de jejuar.
No Velho Testamento, o jejum era quase que cultural. Tinha o dia do Yom Kippur, que era o dia do perdão, o dia do jejum, que eles praticavam o jejum. Mas aqui com Jesus, ele fala sobre quando jejuares. Então o jejum, ele não pode ser uma moeda de troca, o jejum não pode ser algo obrigatório, o jejum não é para você conseguir as coisas, mas o jejum é para você mortificar a sua carne. O seu ego, o seu desejo forte, aquela carnalidade que às vezes aflora em nós. Então você precisa fazer jejum para que o seu desejo ele diminua, o seu desejo carnal, para que você mortifique essa força do seu ego e da sua carnalidade. Então Jesus jejuou, então se Jesus jejuou, ele nos deu o exemplo do jejum. O jejum não pode ser imposto, mas tem que ser algo do seu coração. Você precisa sentir a necessidade de jejuar. E o jejum você pode praticar de várias formas, né? Um jejum total, um jejum só de coisas que você gosta muito, e quando você se abstém daquilo, aquilo pode diminuir a força do seu ego e a carnalidade e enaltecer o seu espírito e fortalecer o seu espírito. Então, jejum é uma prática espiritual que foi praticada na Antiga Aliança e também na Nova Aliança. Vamos para a próxima? Com relação à existência de línguas estranhas, tenho dúvidas se realmente são verdadeiras e sou mais tendencioso a acreditar que esse dom se refere aos outros idiomas de outros povos. Bom, essa pergunta aí é muito discutida, é um debate aí milenar, mas vamos tentar aqui responder a sua pergunta. 1 Coríntios 13, 1 vai falar sobre ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos. Então nós temos aqui línguas dos homens e línguas dos anjos. Provavelmente nós podemos entender essa língua dos anjos como línguas espirituais. Então é algo para a gente pensar que o apóstolo Paulo falou. Um texto longo aqui, 1 Coríntios capítulo 14, vai falar: porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus. Então se tem uma língua que nós não falamos aos homens, os homens não entendem e falamos só a Deus, então é uma língua espiritual. Então você não pode falar que não existe. O texto nos dá a entender que existe uma língua que só Deus entende. Se fosse idioma, nesse caso aqui específico, se fosse idioma, qualquer pessoa poderia interpretar esse idioma. Lá em Atos capítulo 2, no Pentecostes, ali claramente é glossária, a palavra ali no grego, que significa idioma. Então cada um falava e entendia na sua própria língua. Então ali tinha várias pessoas, medos, persas, pessoas de outras localidades. Então naquele momento eram línguas estrangeiras. Mas aqui na igreja de Corinto, Paulo, ele fala aqui um texto muito grande falando sobre isso. Ele fala, verso 5, ele fala assim: eu quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que também interprete para que a igreja receba edificação. Então ele está falando sobre uma língua que precisa de uma interpretação, uma língua que é maior do que a profecia é maior do que essa língua. Então, língua espiritual, não se trata de idioma. O que mais que esse texto fala aqui? Verso 9: assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao ar. Se fosse uma língua de outro idioma, qualquer pessoa que estivesse ali que entendesse, ele teria interpretação. Então Paulo não está falando aqui de um idioma. Verso 12: assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles para a edificação da igreja. Então, verso 13: por isso, o que fala em língua desconhecida, ore para que possa interpretar. Então ele não está falando de alguém falando inglês, ele não precisa orar para interpretar, é só estudar o inglês que ele vai saber interpretar. Paulo está falando de algo espiritual. Então, existe a língua dom espiritual e existe a língua que é o idioma. Na Bíblia nós vamos ver os dois. Atos capítulo 2 é idioma. Atos capítulo 14, Atos capítulo 3, 1 Coríntios 13 e 1 Coríntios 14,
Paulo está dando uma instrução sobre como usar o dom de línguas, línguas estranhas, não línguas estrangeiras, mas línguas estranhas, para a edificação da igreja. E agora caminhando para a nossa última pergunta do dia. Pastor, como foi a sua conversão? Bom, isso aí eu vou ter que resumir ao máximo, porque a história é longa. Mas eu tinha 10, 11 anos de idade, quando a minha família passou por uma crise muito grande e começaram a ir para a igreja, procurar a igreja. Então eu fui o último lá de casa a converter. Eu era uma pessoa, eu comecei lendo a Bíblia, eu li a Bíblia 8 horas por dia. Era muito novo, mas gostava de ler, ia lendo. E foi através da leitura das Escrituras que eu senti a necessidade de entregar minha vida para Jesus. Então, meu pai, minha mãe, meus irmãos já estavam frequentando a igreja. E num dia, depois de ler a Bíblia e entender, por causa da palavra de Deus, entender que eu precisava de Jesus, que eu precisava entregar a minha vida, mesmo sendo muito novo, eu me lembro que num dia de segunda-feira, um culto de segunda-feira à noite, lá na Igreja Batista da Lagoinha, o pastor era o pastor João Batista. Ele pregou a mensagem e eu não podia esperar o momento do apelo. Então, assim que ele fez o apelo, eu me ajoelhei lá diante do altar e entreguei a minha vida para Jesus. Então, a partir daí, Deus foi fazendo muitas coisas, foi me convencendo de tanta coisa, me ensinando tanta coisa, mas a minha conversão começou por causa da leitura da palavra de Deus. Eu li muito e estou lendo até hoje. Não parei nem vou parar. Então, pessoal, esse foi o nosso primeiro episódio. Nós queremos agradecer aqueles que mandaram suas perguntas. Se ficou ainda alguma dúvida, você pode mandar novamente a sua dúvida, nós estaremos aqui para responder. Você pode mandar a sua pergunta pelo QR Code que vai aparecer aí na tela. E estamos prontos para o próximo episódio você estar aqui conosco, compartilhando novamente daquilo que você precisa saber. Muito obrigado pelas suas perguntas, pela sua participação. E da próxima vez não faça perguntas difíceis.